O gigante acordou, primavera brasileira, revolta dos coxinhas, afinal, o que diabos aconteceu em junho de 2013? E como isso ainda ajuda a explicar a realidade política que vivemos hoje no Brasil? É esse o assunto do Mortadela Desenrola de hoje, então pegue sua máscara de gás, seu vinagre, seu coquetel molotov e vamos juntos tentar entender 2013, o ano que não terminou. Vai! Existem muitas versões sobre o que de fato aconteceu em junho de 2013 e como isso ajuda a gente a entender o que está acontecendo hoje no Brasil. Para muitos, o momento em que o Brasil acordou e para muitos outros, uma revolta dos coxinhas que levaram ao impeachment da Dilma. Certamente foi tudo isso e não foi nada disso. Então, como existem muitas interpretações sobre o que aconteceu, eu vou dar a minha interpretação da história como alguém que estava lá participando e vendo de perto aquilo que estava acontecendo e que deixou os políticos literalmente com o cu na mão. Primeiro, eu acho que não dá pra gente entender de maneira simples e taxativa e falar 2013 foi isso. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência. E eu lembro que a primeira manifestação que eu fui foi logo no início de junho, poucos dias depois da manifestação que aconteceu em São Paulo, em que a polícia desceu o cacete em todo mundo. E um pouco como solidariedade ao que aconteceu em São Paulo e também movimentados por aquele ímpeto da redução das passagens, muita gente começou a ir às ruas no Rio de Janeiro. E eram basicamente jovens, estudantes, essa galera que geralmente vai pra rua. Mas com algumas características já que dava pra perceber. Na sua maioria não eram pessoas que estavam ligadas a partidos políticos ou a organizações estudantis, e era uma coisa meio totalmente descentralizada, não tinha líder, não tinha nada, as pessoas marcavam no Facebook e chegava lá para protestar. Eu lembro que quando as pessoas de partidos ou DCE, de universidades, iam fazer discursos, eram logo vaiados e o pessoal falava, desce daí, não sei o que lá, e começavam a gritar, sem partido, o que é uma coisa meio nova, porque geralmente os movimentos sociais têm algum tipo de influência desses grupos que já são organizados em torno de pautas políticas. Mas em 2013 também estavam acontecendo alguns fenômenos pelo mundo, tipo a revolta popular na Grécia, na Turquia, em que os jovens ocupavam as praças, na Espanha. Tinha até um grito na época que era interessante, dizia, não é a Turquia, não é a Grécia, é o Brasil saindo da inércia. Esse era muito bom. E nessa mistura de insatisfação com o aumento das passagens, solidariedade com os paulistas e tentando meio que se inserir nesse movimento global de contestação ao governo, ao Estado e às políticas que não atendem a população, esse movimento foi crescendo e logo na terceira manifestação aqui no Rio já tinham milhares e milhares de pessoas nas ruas. E aí é interessante a gente perceber uma coisa, esse movimento pela redução das passagens, no caso o MPL que puxou as manifestações, o movimento pelo passe livre, ele já existia há muitos anos e fazia movimentos pelo Brasil inteiro, só que não tinha a repercussão que teve em 2013. E o fator essencial para entender isso foi exatamente a repressão que aconteceu sobre esses movimentos. Em São Paulo e no Rio, a repressão policial foi brutal. Bomba de gás lacrimogênio, tiro de bala de borracha, a porrada tava estancando na rua. E logo de cara a mídia começou a pichar o movimento, falou que era um bando de desocupado, teve o Jabor falando que os estudantes não valiam nem 20 centavos e tava certo, a polícia tinha que descer o cacete mesmo, que era a forma tradicional da mídia reagir a esse tipo de protesto quando ocorria algum tipo de violência. Só que aí aconteceu o inesperado. O movimento cresceu demais e a polícia começou a dar porrada em jornalista. E aí ficou difícil da mídia sustentar essa ideia de que era um bando de vândalos, porque afinal de contas seus jornalistas estavam tomando porrada na rua. E muito importante também foi a atuação da mídia alternativa, através de coletivos que ou já existiam ou se fortaleceram e surgiram naquele momento para cobrir as manifestações. E que começaram a veicular imagens na internet dos abusos policiais arbitrários, prisões, porrada estancando sem motivo algum. E aí tem um ponto fundamental, que é a violência nas manifestações. Se não dava mais para colar essa versão de que era tudo um bando de baderneiro, com o crescimento do movimento a mídia ficou encurralada e teve que mudar um pouco a narrativa sobre o que eles estavam falando. E foi quando o Jabor, inclusive, pediu desculpa lá, ficou com o rabinho entre as pernas, falou que não era nada disso, era um movimento bacana, pá, Enfim, eles mudaram a história. E eu lembro que era tudo muito bizarro. Eu ia na manifestação, aí tava lá todo mundo sem violência, daqui a pouco não, não, né? A polícia vinha já
e descendo o cacete em todo mundo. Eu chegava em casa e via o jornal dizendo que uns manifestantes que começaram a violência e que não sei o que lá. Então, enfim, ficou muito difícil, a mídia ficou muito desacreditada nesse momento. E depois de alguns dias de tanto apanhar de graça na rua, começaram a surgir os tais Black Blocs nas manifestações. Black Bloc, pra quem não sabe, não passa de uma tática criada nos anos 80 nos protestos na Europa, que é simplesmente um grupo de pessoas que ficam à frente da manifestação fazendo um cordão de isolamento para a polícia e enfrentando a polícia caso ela parta para cima dos manifestantes. E foi aí que a mídia começou a emplacar a tal narrativa da minoria violenta acaba com o protesto pacífico. E começou a botar a culpa disso nos Black Blocs, dizendo que eles eram um grupo, que tinha liderança, que blá blá blá, que eles eram armados e tudo mais, para tentar de alguma forma deslegitimar o movimento. Mas o negócio cresceu tanto e foi tanta gente pra rua que era difícil manter essa história. E o que começou a acontecer foi que o movimento começou mesmo a se dispersar e apareceram milhares de pautas contra a corrupção, a favor da educação, não vai ter Copa e começou a reclamar de tudo, contra tudo que está aí. Nessa hora foi quando a mídia falou, mano, ó, a gente pode começar a falar que isso aí é manifestação contra o governo. E foi quando a mídia começou realmente a mudar um pouco da narrativa que ela falava das manifestações e de certa forma até apoiar o que estava acontecendo. Muito simbólica essa capa da Veja, né, que colocava aí os tais baderneiros como aqueles que mudaram o Brasil durante 7 dias, né? Olha aí que bonito. Porque eles viram que com a dispersão das pautas do movimento, aquilo dava para ser cooptado para ser usado contra o governo e começaram a tentar direcionar a narrativa nesse sentido. E nessa mesma linha, a grande imprensa começou a tentar entrar na onda da manifestação, tentando emplacar a ideia de que um movimento democrático e por mudanças estava acontecendo no Brasil. E que fazia certo sentido, porque se estava todo mundo ali contra tudo que está aí, basta você focar naquelas pautas que são favoráveis ao que você quer passar e dizer que o movimento estava contra a corrupção, direcionado, é claro, para o governo federal. E foi nesse momento que as coisas começaram a ficar meio estranhas. Daquele sentimento de que partidos não deveriam estar participando daquele movimento da sociedade, começaram a rolar agressões a pessoas que estivessem com bandeira de partido ou vestindo vermelho. Aquele ovinho do fascismo sendo chocado ali lentamente. E depois de muita porrada estancando por todos os lados, os políticos já estavam com o cu na mão. Vocês lembram daquele episódio da invasão da prefeitura de São Paulo, que quebraram tudo, invadiram o Congresso Nacional? Então a classe política estava assustada com aquilo. E foi quando prefeitos e governadores começaram a tentar responder aos anseios daquelas pessoas. E em muitos lugares a tarifa foi reduzida, mas o movimento não acabou. E teve inclusive aquela história da tal PEC 37, que hoje em dia eu aposto que você nem lembra o que era, que acabou ganhando força como uma pauta importante e que foi derrubada numa votação esmagadora no Congresso. E aí o negócio foi meio que esfriando e no final de junho já tinham poucos movimentos por aí. E eu lembro de estar participando daquilo tudo e era muito, sabe... agora vai, porra, o gigante acordou, vamos nessa. E aí a gente cantava o hino, e era uma coisa bonita pra caramba. E particularmente eu tomei muita porrada, gás de pimenta, lacrimogênio, cacetete, bala de borracha, enfim. Esse sou eu no dia da manifestação lá contra a privatização do Maracanã, que aconteceu pouco antes da Copa América. Sei lá, aquela Copa que teve aqui. E nessa hora a gente tava cantando o hino nacional e tinha um pilotão do choque na nossa frente. E depois daquele momento de catarse nacionalista coletiva, assim que acabou o hino, a polícia desceu o cacete em todo mundo. E esse sou eu tomando bomba de gás na cabeça. E uma coisa que eu fazia questão era de realmente ficar bem na linha de frente, não porque eu gosto de apanhar ou esse tipo de coisa, mas porque eu queria ver como a polícia realmente estava agindo. E nesse dia foi absurdo, porque ninguém tava fazendo nada, absolutamente nada. E os caras desceram um cacete, passou bala de borracha do lado da minha cabeça, foi um caos. E depois que eu e muita gente começou a ver e sentir na pele como a polícia realmente agia, começou-se até um debate sobre a questão da desmilitarização da polícia. E sobre a forma como o Estado reagiu de maneira absolutamente truculenta e desnecessária quanto a isso. Inclusive com leis ridículas, como foi aqui no Rio, aprovaram a lei anti-máscaras, que as pessoas não podiam ir de máscaras às manifestações.
Foi quando, inclusive, o Batman, aquele Batman que era nas manifestações, foi preso. Então, realmente, ficou uma situação muito patética. E aí, junho passou, aquele sentimento ficou na galera, pô, conseguimos reduzir as passagens e tal, não sei o quê. E foi quando veio outubro e tiveram manifestações a favor dos professores em greve aqui no Rio. E aí foi quando aquele espírito de 2013 acabou. A mídia voltou a ignorar esse tipo de protesto que realmente pede alguma coisa. E a repressão da polícia foi brutal. Inclusive, no dia dos professores, eles vieram com tudo. A Cinelândia aqui no Rio virou uma praça de guerra e foi bomba pra tudo que é lado, cerco dos professores, correndo, uma confusão. E aí, como esperado, o discurso mudou e os Black Blocs voltaram a ser simplesmente vândalos baderneiros. E começou uma verdadeira caça às bruxas na tentativa de criminalizar algumas pessoas como líderes do movimento, tentando associá-las a grupos de esquerda. E dizendo que era todo mundo financiado por políticos e etc. E aí diziam que o PT estava envolvido, o Marcelo Freixo aqui do PSOL do Rio também foi acusado, enfim. A boa e velha mídia reacionária voltou com seu discurso padrão sobre as manifestações. Pessoas começaram a ser presas arbitrariamente nas manifestações. Eu vi gente sendo presa porque chutou um cone ou porque estava andando com mochila. E apareceram aquele caso de policiais plantando flagrantes na bolsa de pessoas, coquetel molotov, aquela coisa toda. E 2013 foi chegando ao fim e aquilo tudo foi morrendo. Mas afinal, o que sobrou de 2013 e que podemos aprender com esse ano? Basicamente, 2013 que começou com uma pauta específica e logo depois se tornou um movimento em que extrema-direita e extrema-esquerda estavam dividindo as ruas, protestando cada um com sua pauta. E de certa forma, a vitória que o movimento teve com a redução das passagens e a derrubada da PEC 37 foi o que deu gás para as manifestações que aconteceram aí ao longo de 2015, voltadas contra o PT e a favor do impeachment da Dilma, que tinha acabado de ser reeleita, que levaram centenas de milhares de pessoas às ruas e onde movimentos como o MBL começaram a aparecer aí no cenário, e que se diziam apartidários independentes e a favor dos interesses da nação, mas que já sabíamos e hoje temos provas aí, como os áudios que vazaram, que tiveram ajuda financeira de partidos e apoio político, e que, claro, com a ajuda da mídia fazendo aquela grande propaganda das manifestações, que ajudaram bastante a pressionar aí pela aprovação do impeachment e o afastamento da Dilma que estamos vendo hoje em dia. E que sabemos aí que não passa de um golpe parlamentar capitaneado por Michel Temer, Eduardo Cunha, setores do PMDB, da oposição, que aproveitando-se da crise econômica e capitalizando esse movimento de insatisfação desde 2013, conseguiram construir a narrativa que levou a todo o processo de impeachment e hoje temos aí Michel Temer na presidência interina. Mas afinal, quais foram as lições aí de 2013, né? Diferente de uma parte da esquerda, principalmente a mais ligada ao governo, que diz que 2013 não passou de um movimento da direita, eu acho que sim, a direita hoje não estaria do jeito que está se não fosse 2013, mas é também importante que a gente reflita sobre outras coisas, como a forma mesmo como o Estado lida com esse tipo de manifestação, seja através da violência policial, seja através de leis absurdas como aquela da máscara, ou da no mínimo controversa lei antiterrorismo que foi aprovada e proposta pela própria Dilma, que apesar de ter lá dizendo que não vai servir para perseguir movimentos sociais, não dá garantia nenhuma de que isso realmente vai acontecer. Basta lembrar que teve gente sendo presa em 2013 porque estava carregando pedras no bolso, ou porque estava mascarado, ou porque estava com pinho-sol na mochila, e isso seria um artefato explosivo. Teve gente sendo perseguida, investigada, busca e apreensão em muitas casas de pessoas aqui, tentativas inclusive de enquadrar pessoas na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei lá da ditadura. Então não é difícil imaginar de como essa lei que já está valendo pode ser muito bem utilizada para enquadrar pessoas a partir de agora. Vamos ver aí nas Olimpíadas o que vai acontecer, porque já tem manifestação marcada. Então sim, 2013 ensinou a direita a ir para as ruas, coisa que não fazia pelo menos desde a década de 60 na Marcha com Deus, pela família, liberdade e os caralho a quatro, que deram força pro golpe acontecer naquela época. Mas como um bom pessimista otimista que sou, acho que 2013 nos deixou como legado aí que se resolvermos nos unir em torno de um objetivo comum, nós conseguimos sim meter medo nos políticos e fazer com que eles passem a trabalhar para nós. E que talvez depois de todas essas cagadas que estamos vendo aí durante o governo golpista de Michel Temer, consigamos de alguma forma detonar essa polarização que divide hoje o nosso país e que um dia, quem sabe, voltemos às ruas aí unidos em torno de pautas que não sejam simplesmente dizer que é contra a corrupção, contra tudo que está aí, ou apoiando golpes brancos na nossa ainda jovem e frágil democracia. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dê o seu like aí no Facebook, no YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o que você acha que 2013 ainda deixou de legado para nós hoje em dia. Aproveite para ficar ligado aqui nos Mortadelas, onde você encontra notícias sobre política nacional, internacional e outros assuntos mais. Então, até qualquer hora, um abraço a todos, até mais, adeus.